Chamando os homens pra viver, chamando os homens pra viver, mas nem por isso ele é maior que o Parnaíba ou o Tejo. Mas nem por isso ele é maior que o Parnaíba ou o Tejo. A história da humanidade nos informa que as águas superficiais foram sempre determinantes da fixação das civilizações. No caso do Piauí, isso aconteceu, e em relação a Oeiras, a relação é exatamente com o Mocha. O Vale do Canindé é uma das regiões do território piauiense em que serviu de penetração a representantes de uma matriz cultural ibérica, portugueses e espanhóis. O Mocha, portanto, tem que ser considerado como um dos fatores determinantes da fixação de um aglomerado humano que formaria uma comunidade que se fixaria ali antes da presença humana de representantes dessa matriz ibérica na região. A região tinha sido povoada, encontrava-se povoada por uma nação nativa dos gueguês. Então, o Vale do Canindé, e especificamente o Vale do Mocha, esteve ocupado por uma nação nativa, gueguê, e a relação entre os nativos e as águas superficiais, essa vinculação, esses povos estabeleciam uma relação muito mais profunda em termos de cultura, porque consideravam essas águas como fonte de vida. E como algo sagrado. As águas também remetiam ao sagrado e aos mitos. Por essa razão nós temos o Piauí, a tribo Piauí da nação Acroá nominou um curso d'água de Piauí. A tribo Canindé da nação Jaicó nominou o Canindé. A tribo Poti da nação Tremembé denominou o curso d'água Poti. A tribo Genipapo da nação Tremembé nominou de Genipapo um curso d'água. A tribo Piracuruca da nação Tremembé nominou um curso d'água de Piracuruca. Em relação ao Mocha, infelizmente, nós não temos até o momento a informação que nos permita identificar qual teria sido a denominação antecedente de Mocha. Com a presença desses representantes da matriz cultural ibérica,
que aqui chegaram, e com a opção econômica e ideológica que fizeram por estabelecer a atividade da pecuária extensiva, estabeleceu-se um conflito de interesses que resultou numa luta armada em disputa pelas terras e as águas superficiais. Então as fazendas criatórias de gado bovino e cavalar foram sendo instaladas nessa região, obviamente com o extermínio, com a morte física, ou com a expulsão, ou com o processo de escravização dos nativos para a utilização deles como força de trabalho escrava, fato que está relacionado também à região, porque onde hoje é Tanque do Piauí, existem as ruínas de um dos aldeamentos, dos 13 aldeamentos que foram identificados no Piauí, aldeamentos indígenas, o de São João de Sende, onde foram aldeados exatamente os gueguês. O Brejo da Mocha, que é uma região relacionada diretamente ao Riacho da Mocha, foi a área escolhida para a instalação do núcleo humano que originaria a Vila da Mocha e posteriormente a cidade de Oeiras. Essa informação consta no primeiro documento escrito, manuscrito, sobre o Piauí, que é a descrição do sertão do Piauí, do padre Miguel de Carvalho. O Riacho Mocha, ele vem lá da Lagoa do Tabuleiro. Chove, escorre água nos morros, em tudo para esse tanque, aqui na Lagoa do Tabuleiro, e daqui eles vai, a grota que passa na Cruz das Almas, é uns 200, 300 metros, e aí é uns 3 quilômetros para o Soizão. Ele era uma correnteza, bem daí da primavera, até cair dentro do rio Canindé. A nascente do Riacho Mocha é aqui onde nós estamos. Aqui mesmo? É aqui mesmo. Quantos olhos d'água tem na nascente? Rapaz, que eu conheço, ainda hoje passei nele ainda agora. Naquela perna de grota que vai para colar. Quantas nascentes havia? Quantas nascentes? Aqui tinha essa, e aqui daqui para baixo tinha muitas nascentes. Tinha bem aqui em Seu Elpidim, aí tinha lá ali na primavera, no final da Suero, e ia descendo, ia descendo. Rapaz, nós estamos no Oi d'Água, chamado Oi d'Água do Carro Velho. Eu conheço outro Oi d'Água lá na primavera. Bem aqui tem um olho d'água. Tem o Oi d'Água do Bar Vermelho, naquela outra perna e sobe para o Riacho do Davi. Lá depois do buraco de Paulino tem o Oi d'Água do Pinga-Pinga também, já fica lá mais perto da Lagoa do Tabuleiro. Em minha infância eu conheci esse Oi d'Água minando, escorrendo aí direto. Nós podemos dizer que esse olho d'água é uma das nascentes do Riacho Mocha. Certeza, com certeza. Não, a nascente que eu conheço dele é o Soizão. Não dá para você precisar onde é a nascente do Mocha, porque ele é, como todo riacho ou rio, geralmente a nascente é em cima, são vários olhos d'água. A cidade era abastecida com olhos d'água, por olhos d'água, né? Havia vários no perímetro, no espaço em que ele passava. Eu talvez fizesse que ele fosse perene o ano todinho. E a água que se bebia era a água dos olhos d'água. Esse olho d'água era a riqueza. Ele tinha uma pirâmide em cima, uma tampa de ferro, e quando ao amanhecer ele sangrava por cima das paredes. A água era todo tempo saindo, né? Eu me lembro bem desses dois olhos d'água, né? Na parte do Beco do Mocha e mais lá embaixo, já lá perto da Várzea. Perto do Burim. Quando eu cheguei aqui, ele já era com as paredinhas aqui, já com as calçadinhas, o pilarzinho, um monte de lixo dentro e seco. E as mulheres, as pessoas chamadas botadeiras d'água, né? Geralmente senhoras pobres,
que ficavam a manhã toda com a lata botando água. As pessoas que já tinham que tinham posse, já tinham um animal com ancoritas, né? Meu senhor d'água é velho, porque criou todo o povo de Oeira. E não tinha água encanada nesse tempo. Eu carreguei água nessa rua toda na cabeça, voltando nas casas. Daqui do senhor d'água e do outro de lá. E tomei muito banho nos vários poços formados em diversos espaços do curso d'água, lá em Oeiras, né? E antes ainda na parte do Rosário, lá mais acima, tinha um local chamado Forquilha do Rio. Tinha um poço lá muito interessante, né? Depois, após a Bica, um lugarejo, uma propriedade chamada Bica, ele descia e formava o Poço dos Cavalos, naturalmente porque lavavam animais lá, né? Fazia a curva para seguir até a Ponte Zacarias de Góes, ponte grande, né? Primeira ponte do estado, e logo em seguida existia uma piscina natural feita na pedra, entendeu? Chamada Poço do Chico. Poço do Chico, tomei banho muito lá, sempre com muita água. Armaria, rapaz. Se ainda existisse o Poço dos Cavalos, eu só vivia lá. A gente pulava dentro do Poço dos Cavalos para ver se conseguia pegar areia lá no fundo do poço e voltava sem nada porque não conseguia alcançar. Agora lá na outra ponte, lá na Transamazônica também, tinha um poço lá do outro lado da ponte, era um poço muito grande. Lá era onde eles chamavam lá o Bacanga. Não tem mais poço dos índios, não existe mais poço dos cavalos, não existe poço do lajeiro. Acabaram todos. Poço de Pedro Vieira, no Barateiro, não existe mais. Todos se acabaram. As domésticas de Oeiras tinham uma renda que lavava roupa para os ricos da cidade. Era de onde tirava o sustento dos seus filhos. A minha mãe mesmo fazia isso. E onde era que as lavadeiras batiam roupa? Ah, daqui para ali, ó. Aí tudo é lajeira aí, porque tem esse capizinho não estando descoberto, mas era caída de mulher aí, daqui para aquele pau acolá, era batendo roupa. E lá embaixo, no Poço dos Cavalos chamado. Tá tão longe, José e Maria. Levanta, José, deita, José. Tá tão longe, meu Deus, tá tão longe. Tá tão longe, meu Deus, tá tão longe. Tá tão longe, José e Maria. Levanta, José. Acorda, José. Tá tão longe, meu Deus, tá tão longe. Muito obrigada. Nós descia pra mocha, eu pequena. Mamãe me dava as calcinhas, cueca, para me lavar, para diminuir a roupa para ela, porque era muita roupa. Fazia o sabão com tingui, com melão. Ela pegava o melão de São Caetano, levava, que era para fazer a bucha, né? Fazia a bucha, disse que era para o sabão render. Aquele rolo de mulher lavando roupa na mocha. Era a finada Maria do Filho, era a Pedrina, a finada Teodora. Todas lavadeiras. Tinha o finado João Toco, que ele era até viado. Ih, Deus subiu. Lavava tudo roupa junto com a gente. Ali era uma alegria, todo mundo conversava, era amigo de uns aos outros. Era muito bonito na época. Tinha um quartel, que eu chamava o povo do quartel. Que ficava perto do quartel da polícia. E era muito bonito, a gente pegava água, puxava água com um baldinho. Minava, a gente esperava daqui do Rosário, a gente descia para ir pegar água, trazia com a latinha na cabeça, subindo aqui para o Rosário. A gente tomava banho à vontade, lavava roupa à vontade, né? E nesse tempo ninguém tinha água encanada nas casas. Dependia tudo lá do mocho. Lavadeiras estendem aquarelas sobre a seca, de baterem as mágoas das
relação ao Mocha, ele está parcialmente preservado e reconstruído nos textos de literatura produzidos por autores piauienses e alguns especificamente oeirenses. Seguramente aquele riacho marcou muito a vida do OG, até porque a aridez de Oeiras, tudo aqueles montes escarpados, aqueles morros que tem por ali, o riacho deveria ser um refrigério para os olhos. Ninguém poderia passar indiferente a um riacho de águas cristalinas cortando uma cidade numa região tão árida. Isso deve ter marcado profundamente a vida do OG e, consequentemente, tem reflexo na sua obra. Eu lembro aqui o Fernando Pessoa, que afirma textualmente em um dos seus poemas que o rio de minha aldeia não é o Tejo, mas é o rio da minha aldeia. Mas a visão que o OG tem do Mocha, em alguns momentos, é uma visão também muito lírica. Só no momento que eu me lembro, o OG fala da cheia do Mocha, em que o riacho chegou a assustar, inundando alguma coisa. No mais, ou as águas são cristalinas, ou as águas são sonolentas. E o velho Mocha pletórico salta do lugar onde outrora existiu o seu leito e que os homens destruíram, aterraram, salta dali e, não tendo por onde correr, pacificamente entra pelos quintais, derruba muros, invade ruas e destrói casas. Postando Queiroz em O Cometa. Eu não conheci o Riacho Mocha, nunca vi esse riacho. O que eu encontrei em Oeiras foi um esgoto. Quando uma parte desse riacho aqui foi transformada em galeria, depois que uma parte do riacho também foi transformada em um açude para ser irrigado, que canalizou uma parte da água que corria aqui pelo leito do riacho para irrigação. Também vários olhos d'água que foram tampados, é um outro fator que contribui para essa situação aqui. A retirada da mata ciliar que existe aqui, a mata nativa que também não existe mais. As várias residências que estão construídas aqui praticamente dentro do leito do riacho e, sobretudo, a falta de sensibilidade do povo em conservar esse tipo de marco histórico que é o Riacho Mocha. A partir de um determinado momento, talvez com a falsa ideia do que seja progresso e posturas de administração, as intervenções passaram a ser exatamente no sentido oposto. Quer dizer, as atitudes políticas que foram assumidas em relação à preservação do riacho foram prejudicadas, porque as intervenções que aconteceram comprometeram gradativamente a sobrevivência do riacho. Aí doou, não tinha mais onde meter concreto, porque ele já tinha metido entre as duas pontes, no Pouca Vergonha e outras áreas. Vai e faz doação para fazer aquela habitação, aonde se poderia ter colocado a 100 metros depois do Mocha, para que aquilo ali fosse uma reserva e que a gente pudesse plantar com plantas nativas, plantas da nossa região. E a preocupação com o meio ambiente, ela não existe, né? Apenas de urbanizar, de calçar, de asfaltar. Nós tínhamos aqui um riacho, né, que percorria uma água natural, limpa, potável, que era de sustentação, tanto animal, vegetal, a própria mata, a vegetação ciliar. Hoje se acabou tudo isso. O homem transformou no que está hoje. É esgoto a céu aberto. O desprezo do poder público ao riacho. O riacho passou a ser um esgoto a céu aberto. Rapaz, até em 2004, que foi 2005 que inauguraram lá, até 2004 tinha peixe na Mocha, porque não tinha poluição na Mocha. O lagoão lá da merda lá, poluiu a Mocha, até os peixes acabou. Foi devido da fezes lá, deve ter sido, né? Porque o remédio, estão falando que o remédio não é o suficiente para matar todo o polo, todo aquele micróbio que tem, né? Não mata todos, né? Sempre fica vivo. Então fica o caso da pessoa ter aquele receio de não usar água da Mocha, por causa da poluição. Ela vem
Uma, duas, três. Sai nessas 3 bocas. Cai aqui, daqui, transporta para aquela caixa por lá. Daquela caixa, ela já roga mais 2 cascas no Riacho Mocho. E onde ela sai é exatamente dentro do Riacho Mocho. Dentro do Riacho Mocho. E essa água esverdeada, a gente tá vendo borbulhando ali. Tá vendo borbulhando a saída dela, bem. Tá triste. Tá triste. Eu mesmo passo lá, amanhã vai fazer 8 dias que eu passei lá, olhei pra lá, eu fiquei triste. O que a gente vê em Oeiras e como no Piauí todo, é que essas transformações são feitas sem nenhum planejamento urbano propriamente dito. Com o riacho que eu vejo ali, naquele dia que nós passeamos lá, são muitas edificações que estão ocupando aqueles entornos, aquelas encostas que eram terrenos livres de ocupação. Ali está sendo ocupado, né, por muitas construções, onde parece, né, pelo trabalho do tombamento, que seriam áreas não edificantes pela própria caracterização do lugar, né. E não houve preocupação alguma do gerenciamento desse manancial que corta a cidade de Oeiras. Se nós pegarmos a referência do Tietê e São Paulo, ou do Parnaíba e Teresina, talvez seja algo semelhante à relação entre Oeiras e o Mocha. Então foi aterrando tudo, foi aterrando, fazendo barragem aqui no riacho. Eu entendo que uma das coisas que mais afetaram foi a construção do açude Soizão. Até antes de fazer a parede do Soizão, o Riacho Mocha tinha água dentro. Mas eu conheço pessoas que trabalharam lá no Soizão que me disseram que o zóio d'água lá foi matado com concreto. Sinal, eu tenho um colega que me disse que fazia aquilo ali e ainda hoje ele tem remorso, sente remorso do que ele fez. Porque ele disse que tem consciência que ajudou a matar o riacho. Disse que todo dia jogava concreto e no outro dia, quando eles iam trabalhar, lá o olho d'água amanhecia minando como se fosse assim uma pessoa pedindo para não matar ele. Fez o açude do Soizão, as pedras, a água foi cavando nas pedras e caiu dentro e aterrou. E para mim o Soizão tem muito a ver com o sepultamento do Riacho Mocho. E aí a gente pensou, a gente tinha vários clubes de estudantes, os estudantes de Oeiras em Recife, os estudantes de Oeiras em Fortaleza, os estudantes de Oeiras em Teresina, e a gente achou que a gente podia juntar forças para chamar o povo para cuidar daquele riacho. E aí a gente pensou nesse movimento que resultou, né, nesse evento que aconteceu aqui nessa praça em fevereiro de 1984, em que a gente chamou todas as lideranças políticas da época para assumir um compromisso público de defesa do Mocha. Lamentavelmente, passado tantos anos, a gente vê que aquele compromisso efetivamente não se cumpriu. Então, os políticos eles ficaram bem no centro, né, com os organizadores do encontro, e aqui a população nessa parte de baixo onde nós estamos. E ninguém se preocupou em projetar novos atos que viessem a gerar alguma coisa concreta em prol da recuperação do Mocha. Foi um lugar de lazer, de alimentação para os animais, de lazer, do próprio convívio. As pessoas viviam desse riacho, plantavam próximo às margens, criavam. As pessoas usavam a água para o seu próprio consumo. As crianças, os adolescentes de hoje, eles não vão ter mais, ver no Mocha, mais toda essa importância que as pessoas de antes, de uma geração, né, de há uns 20 anos atrás, desfrutou. Para essa geração de agora e para as futuras, o Riacho Mocha ele vai apenas estar citado nos livros. Isso não é bom para a cidade, não é bom também para a comunidade, para a população que vive à margem do riacho. Que a população olhasse com mais delicadeza, com mais sensibilidade, visse a importância do rio para o momento atual. Para a criança que mora aqui próximo, temos que conscientizar a população para despertar, para cobrar mais do poder público, despertar do interesse de um bem
de um bem que é esse rio para a população e que tem importância histórica. Enfim, isso tem que ser um conjunto, sociedade, poder público, não tá a população jogando culpa no poder público e nem o poder público jogando culpa na população. Todos nós somos culpados desde o momento que nós não agimos, praticamos uma ação para evitar a degradação ambiental. Mas o que significa um córrego lá do Mocha para a cidade? Né, em termos não só da história, mas da própria caracterização da paisagem, isso não é discutido, não é levado para as pessoas sentirem o que significava isso. Né? Eu acredito até que não há uma consciência da cidade, do povo, da importância do riacho. Isso aqui tudo era roça. Plantar milho, feijão, sim, antes do açude. Mas as terras são boas. Isso aqui era um baixão só de sabiá. A água do riacho era limpa. Ao amanhecer, era uma água muito limpa. Uma água que você via o fundo do leito do riacho. Você via os peixes correndo. Era a coisa mais rica que existia dentro de Oeiras. Era esse riacho. Rapaz, aí no Mocha, olha, tinha como matar o surubim, traíra, dalpiau, mandi, o cari, tabaco doido, da arraia. Exatamente. Da costa de peixe. E aqui sempre era verde. Aqui tinha mufumbo, maria mole, tinha velame, tinha buçambê. E existia aqui uns pés de carnaúba, muitas carnaúba. Existia pé de chilas. Era uma área muito, muito bonita. É o jatobá, uma frondosa. Aqui na região nós temos muito, aqui na propriedade. Isso aqui é uma das árvores que ajuda a preservar o riacho. Quando meu avô trouxe essa para cá, só tinha um pezinho lá na vazante, é outra parte do riacho. Os morcegos já espalharam ela, passando por pé de sapucaia aqui. Tem outro, bem aqui o pé de sapucaia. Havia muitas mangueiras às margens do rio. E aqui, esse encontro aqui, é onde encontra a Mocha com o leito do rio Canindé. O encontro aqui no inverno é uma coisa até bonita para a gente olhar e ver quando a Mocha está cheia. Porque, por exemplo, o rio está cheio. A Mocha vem lá para cá, a água do rio é mais pesada, ela corre mais lenta. A Mocha tem mais força, que ela é mais rápida. Quando ela bate lá para cá, aqui no rio, ela dá do outro lado, a água do rio, o que acontece? Ela espalha para cima, a Mocha desce, corta ela aqui no meio, sai no barranco lá, aí desce para baixo. Resgatar o que se perdeu até determinado ponto, isso é passível de ser feito, tecnicamente passível. Por que o Oeiras também não poderia ser feito isso? Né? Nós podemos imaginar muitas coisas, como parques, como locais de encontro, enfim, pousadas, camping, isso daí são muitas ideias que podem fazer isso. Mas o planejamento do desenho que se deseja para a cidade passa por essa investigação do processo histórico e do que se quer em termos de preservar e de renovar. Eu vejo tanto o riacho quanto o entorno como uma parte integrante e indissociável da cidade. O que é que tem que ser feito aqui para a preservação? Nós não vamos ter um resultado imediato. Primeiro é que o que tem que ser feito de maneira lenta e gradativa. Depois é que a natureza, uma agressão que é feita a ela lhe responde negativamente e rápida. Mas quando você vai tentar reverter a situação, para ela lhe responder, ela já vai lhe responder de maneira mais lenta. Então o que tem que ser feito aqui? A primeira coisa é a população tomar par da coisa e querer que o riacho volte a ser o que era antes. Os que habitam Oeiras, quer sejam oeirenses ou não, devem assumir um compromisso de preservação do Mocha. Tem que ser feita uma campanha muito grande de conservação dessa área. Uma campanha que tem que ser feita com técnicos que entendam e tenham aquela preocupação em preservar o riacho. Eu entendo que os técnicos que têm que participar tem que ser gente de Oeiras, que sabe o que é o riacho, tem paixão pelo riacho, sabe da importância do riacho para o município. Foi aqui onde Oeiras começou, foi aqui onde o Piauí começou, e entende da técnica de conservação. Águas superficiais que existem dentro de perímetros urbanos devem ser conservadas, devem ser consideradas como fonte de vida,
devem ter destinações e funções que possibilitem às pessoas, aos seres humanos que vivem nesses centros urbanos, estabelecerem uma relação harmônica para com elas. E não tê-las como destinatário de resíduos. Eu entendo que não há que se assumir uma expectativa de espera ou de aguardar simplesmente que os administradores sejam eles que tomem a iniciativa. Eu entendo que essa iniciativa teria que partir da comunidade, para que se crie, então, o fermento necessário para que se deflagre, então, o processo de preservação. Sobre os lajedos tomados de detritos, escorre um rio pobre. A Augusta, ele vence o escárnio. A fogo, corta a carne da urbe. O que devia ser feito mesmo é se matar os olhos d'água, tinha que destapar. O que tinha que fazer era o que tinha antes, era, se por exemplo, tirasse a parede e plantasse as árvores que existiam antes, aí nós ia ter o mesmo riacho, mas sem fazer isso aí. Não olhe. O riacho tem sede. O riacho tem sede! O rio da minha aldeia corre entre lajedos e salsas do campo, chamando os homens para viver. Mas nem por isso ele é maior ou menor que o Parnaíba ou o Tejo. O rio da minha aldeia tem por amigo as quintas verdejantes, e o segredo dos pássaros não revela, como o lodo das pedras tripula o coração. Lavadeiras estendem aquarelas sobre as cercas, depois de bater a cidade, as mágoas da cidade com sabão. O rio da minha aldeia leva tudo que até então era tédio e virou canção. De minha aldeia era tédio e virou canção. O rio de minha aldeia era tédio e virou canção. Yeah.